E se eu te dissesse que agora mesmo existem imagens reais, fotografias ultra detalhadas tiradas diretamente da superfície de um mundo alienígena? Nada de CGI nem simulação. Este é Marte em 4K. E o que você está prestes a ver vai mudar para sempre a maneira como você imagina o planeta vermelho. Porque o Marte que você conhece não se parece em nada com o que está prestes a descobrir. Todas as imagens deste vídeo foram capturadas por sondas reais da NASA, percorrendo a superfície marciana sozinhas, determinadas, imparáveis. Espírito, oportunidade e curiosidade. 3 pioneiras robóticas que foram mais longe do que qualquer máquina antes delas. Suas câmeras, antes de última geração, agora revelam algo extraordinário. Um Marte que parece real, com textura, vasto, desolado e belo. Pela primeira vez, essas imagens foram restauradas e renderizadas em ultra alta definição 4K, permitindo que vejamos a superfície de Marte como se estivéssemos lá. Os nomes dos lugares como Glen Torridon, Namib Dune e Vera Rubin Ridge não são ficção científica. São nomes informais dados pelas equipes da missão da NASA para mapear esse terreno alienígena. Isso não é apenas um vídeo, é uma janela para um mundo. Vamos esclarecer uma coisa. A razão pela qual não temos vídeos em alta definição de Marte não é porque a NASA não quer nos mostrar. É porque não pode, pelo menos ainda não. Embora as câmeras dos robôs como Espírito, Oportunidade e Curiosidade sejam incrivelmente avançadas, projetadas para resistir à radiação, poeira e frio extremo, elas têm uma limitação básica. Marte está longe, muito longe. Dependendo da órbita, o planeta vermelho está entre 54 milhões e 400 milhões de quilômetros da Terra. É como tentar mandar uma mensagem pelo sistema solar usando um walkie-talkie durante uma tempestade. E não é só sobre o sinal chegar lá, é sobre a velocidade com que pode voltar. Por exemplo, o robô Curiosidade transmite dados de volta à Terra a apenas 32 kilobits por segundo. Talvez você pense, por que não atualizar o Wi-Fi? Existe uma solução. Os orbitadores, como o Mars Reconnaissance Orbiter, funcionam como torres de retransmissão espaciais. Captam dados da Curiosidade e os enviam à Terra a até 2 megabits por segundo. Muito mais rápido, sim, mas há um problema. Essa conexão só está disponível por cerca de 8 minutos por dia, marciano chamado Sol. Imagine tentar enviar horas de vídeo HD com apenas 8 minutos de Wi-Fi por dia. Então, em vez de vídeo, a NASA prioriza imagens. Fotografias em alta resolução, muitas por hora, porque Marte não muda muito. Não há bandos de pássaros, nem árvores ao vento, nem cidades agitadas. Então por que desperdiçar banda enviando 30 quadros por segundo quando uma imagem perfeita conta a história? Cada imagem recebida é uma peça do quebra-cabeça. Uma foto empoeirada e fora de contexto de um cenário alienígena. Mas, quando todas são unidas, é quando a mágica acontece. O que você está assistindo não é animação nem simulação. São imagens reais, unidas a partir de milhares de fotografias capturadas ao longo de 2 décadas de exploração marciana por rovers que nunca pararam. Mas como transformar imagens estáticas em uma jornada? Tudo começa com mosaicos. Quando um robô captura o ambiente, ele não tira uma foto panorâmica como um celular. Ele faz uma série de imagens sobrepostas, de alta resolução, uma por uma, como um scanner varrendo a superfície. Cada foto é planejada, cada ângulo calibrado, não é só apontar e clicar, é precisão de engenharia. Aqui na Terra, esses quadros chegam como fragmentos soltos. Alguns estão superexpostos, outros com sombras. Alguns têm partes faltando. Às vezes, a luz muda no meio da sessão. A poeira, desfoque, até reflexos na lente. Para criar uma cena utilizável, é preciso corrigir cores,
alinhar e unir dezenas ou até centenas de imagens em um panorama contínuo revelando o cenário marciano. Por isso, você pode ver lacunas pretas em alguns quadros. São áreas sem imagem capturada devido à posição do robô ou à economia de energia. Quando o mosaico está completo, a equipe adiciona movimento, não com animação, mas com panorâmicas cinematográficas lentas ao longo do panorama em 60 quadros por segundo, preservando os detalhes em ultra alta definição, sem distorções visuais. O que você vê é Marte exatamente como foi fotografado, agora com movimento. Essa técnica nos dá algo inédito, uma visão em primeira pessoa de um mundo alienígena, criada sem dar um único passo. Mas alguns desses mosaicos vão além, atingindo tamanhos tão grandes que é possível dar zoom sem perder nitidez. E um deles se destaca entre todos os já feitos na história da exploração marciana. Capturada entre 24 de novembro e 1º de dezembro de 2019, esta é a maior montagem já feita da superfície de Marte. São mais de 1000 imagens individuais, alinhadas e calibradas para formar um panorama contínuo. O resultado final, 1,8 bilhões de pixels. Sim, bilhões. Se fosse impressa em tamanho real, essa imagem teria mais de um campo de futebol de largura, com detalhes incríveis. E mesmo com zoom, os detalhes não se perdem. Rochas, grãos de solo, marcas de rodas, tudo está lá. Sem filtro, sem retoques. Essa imagem foi capturada em uma região chamada Glen Torridon, na base do Monte Sharp, dentro da cratera Gale, onde o robô Curiosidade vem subindo há anos. Glen Torridon foi escolhida por ser rica em argila, um indício claro da presença de água. Em Marte, argila é ouro. Isso porque sua formação depende da presença prolongada de água. E onde há água antiga, há possibilidade de vida. Os cientistas acreditam que essa área pode ter sido o fundo de um lago alimentado por rios, protegido da radiação. Ao mover suas câmeras sobre Glen Torridon, o robô não registrava apenas paisagens, ele documentava a história geológica marciana. Você consegue ver a textura da terra, as pequenas cristas onde o vento passou, as rachaduras que sugerem ressecamento, as mudanças de tom que indicam diferentes minerais. Isso não é só uma imagem, é uma cápsula do tempo, um mapa da história marciana. Estamos vendo evidência direta, não teoria, de que Marte já teve água. E não só isso, talvez algo tenha vivido ali, um dia. Ainda mais surpreendente é o que essas imagens revelam sobre o céu marciano. Às vezes ele é vermelho poeirento, outras vezes azul. Como isso é possível? Marte tem uma atmosfera fina, rica em dióxido de carbono, cheia de partículas de poeira. Na Terra, moléculas espalham a luz azul. Em Marte, a poeira espalha a luz vermelha. Por isso, o céu pode parecer laranja, bege ou até azulado, dependendo da hora. A NASA aplica uma técnica chamada balanço de branco, ajustando imagens para destacar detalhes geológicos. Isso explica por que vemos céus azuis em algumas fotos. Não é falso. É outra forma de ver Marte, com a luz como se fosse da Terra. Ambas as versões são reais. São apenas duas formas diferentes de enxergar o mesmo planeta. Uma científica, a outra sensorial. Marte não é fixo. O céu muda com as estações, a poeira, o clima. Durante tempestades, a luz escurece. Em certas condições, o céu pode brilhar azul ao redor do Sol, o oposto da Terra. Tudo isso foi registrado por máquinas silenciosas que há anos observam um mundo em constante mudança. Mas a parte mais emocionante não é o que elas viram, é o que elas se tornaram. Espírito e oportunidade. Elas não foram apenas robôs, foram exploradoras. Lançadas em 2003, cada uma deveria durar 90 dias. Espírito sobreviveu até 2010, oportunidade até 2018. Elas encontraram provas de água, escalaram montanhas, cruzaram desertos e deixaram marcas eternas.
Não foi só ciência, foi emoção, resiliência, coragem. Elas se tornaram símbolos da curiosidade humana. Em 2018, uma tempestade de poeira tirou a oportunidade do ar. A NASA tentou contato mais de 1000 vezes. Em 13 de fevereiro de 2019, declarou o fim da missão. Seus dados finais diziam: minha bateria está fraca e está escurecendo. E assim, uma das maiores jornadas da exploração espacial terminou. Mas seu espírito vive em cada missão futura, inclusive na próxima heroína, Ingenuidade. Um helicóptero do tamanho de uma mochila, primeira aeronave a voar em outro planeta. Ela sobreviveu, voou mais do que o planejado e demonstrou que o céu de Marte não é limite. Ela mapeia terrenos, ajuda o rover Perseverança e abre caminho para missões aéreas futuras. Se conseguimos voar em Marte, onde mais podemos chegar? Titã, Vênus, o espaço não tem fim e a exploração só começou. Estamos testemunhando uma nova era, não de ficção científica, mas de realidade. Cada imagem enviada, cada dado processado, aproxima-nos de responder à pergunta mais antiga da humanidade. Estamos sozinhos ou apenas no início? E Marte é só o começo. As pistas estão no pó, nas rochas, no silêncio. E nós estamos ouvindo, estudando, imaginando e nos preparando para o que vem. Se esse mergulho em Marte te surpreendeu, prepare-se. O universo guarda muito mais. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue essa jornada com a gente. Cada imagem, cada missão, cada descoberta, tudo isso é só o começo. Porque entender outros mundos é também entender melhor o nosso lugar no cosmos. Até o próximo vídeo.